Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos aí à aula, né, que nós vamos estudar a estrutura do DNA e como ele se multiplica, como ele vai se duplicar, que é a replicação, ok? Eu vou pedir a máxima concentração, porque é bastante nomezinho, então anotem aí sempre que vocês puderem, ok? Então vamos lá. Essa figurinha deve ser bem comum aos olhos de vocês, né? Porque a gente sempre fala que o DNA é essa dupla hélice, né? São duas fitinhas, essa fita aqui e essa fita aqui. E essas fitas aqui, elas estão grudadas, mas elas não são grudadas, né? Elas estão próximas umas às outras, a gente vai ver. Então, do que elas são feitas? Né? Do que elas são compostas? Bom, eu trouxe aqui essa figurinha, uma nova representação. Desse lado esquerdo aqui, uma fita, né, do DNA. Desse lado direito, outra fita, tá? Se a gente fosse dar um zoom na dupla hélice do DNA, a gente vai ver que o DNA ele é feito de unidades que se repetem, né? Que eu chamei eu coloquei essa figurinha aqui, ó, de bolinhas que se repetem. Por isso que a gente chama o DNA de um polímero, tá? Por quê? Polímero são vários, ou seja, são muitos. E mero são partes. Ou seja, o DNA é um polímero, é uma molécula formada de várias partes, que são essas bolinhas. Essas bolinhas que aqui estão separadas são chamadas de monômero. Por que monômero? Mono, mero parte. É a menor parte que compõe, né, o polímero. Então, a união do monômero vai fazer o polímero, ok? Existem vários tipos de polímero no mundo, vários tipos de monômero. No caso do DNA, a molécula de monômero que compõe o DNA é chamada de nucleotídeo. Então, o nucleotídeo é o nome da molécula de monômero do DNA, ok? Então, vários nucleotídeos, a união de vários nucleotídeos formam um polinucleotídeo, que é o quê? O próprio DNA, ok? Então, vamos lá. Dito isso, vamos fazer um resuminho até agora, né? O DNA, ele em português é ADN, é chamado de ácido desoxirribonucleico. Ana, por que esse nome tão difícil? Eu já vou explicar. O DNA ele é um polímero. Por que ele é um polímero? Porque ele é formado da união de vários polisnucleotídeos. O que é o nucleotídeo? Nucleotídeo é o monômero, é a molécula, é a menor parte que compõe o DNA. A união desses nucleotídeos forma o DNA. Mas, Ana, do que é feito esse nucleotídeo? Esse nucleotídeo ele é feito de 3 moléculas menores ainda. Quem são elas? Anotem aí, elas são representadas dessa forminha aqui. O fosfato, em bolinha, que é o PO4, 3-. Um açúcar pentose, é um açúcar, é um carboidrato, uma molécula orgânica de 5 carbonos. Por isso que ela é chamada de pentose, porque tem 5 carbonos. Pente 5, tá? Essa molécula, esse açúcar, ele é chamado de desoxirribose. Por isso que o DNA é chamado de desoxirribonucleico. Então, daí o nome desoxirribonucleico, nucleico, porque o DNA se encontra no núcleo. Desoxirribo por causa do açúcar, que é a desoxirribose, que é o açúcar do nucleotídeo. E esse açúcar tem 5 carbonos. E nós temos a base nitrogenada,
que é esse retângulo, que nós vamos ver quais são os tipos de base nitrogenada, ok? Então, observe esse desenho aqui que eu estou em cima dele. Ó, aqui é um nucleotídeo, aqui é outro nucleotídeo, aqui é outro nucleotídeo. Vamos identificar. Em laranja está o fosfato, em cinza está a desoxirribose, que é o açúcar, e em verde está a base nitrogenada. E aí, desse lado esquerdo aqui está uma fita, desse lado direito está outra fita. E aí forma a dupla hélice, ok? Vamos entender mais uma vez. Então, olha aqui o nucleotídeo. O nucleotídeo, então, ele é feito do fosfato, representado aqui pelo círculo azul. Aqui ele está representado pelo laranja. A pentose, representada aqui por esse pentágono, ok? E aqui em cinza, pelo pentágono. A base nitrogenada está representada por esse retângulo. E aqui em verde. Deixa eu pôr aqui em verde, ok? Isso é o nucleotídeo. Alguns livros podem trazer nucleosídeo. Quando fala nucleosídeo, não considera o fosfato, só a pentose e a base nitrogenada, ok? Então, nucleosídeo não considera o fosfato. Atenção, muita atenção. A pentose é um açúcar de 5 carbonos. Quando a gente desenha aqui o açúcar de 5 carbonos, a gente tem a ideia de que eu tenho um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Isso é um erro, porque olha a figura aqui. Na verdade, o carbono número 1, ele tem que ser considerado aqui, aquele que está ligado na base nitrogenada. Então, ó, não considero esse. Esse daqui é o carbono número 1. Então, o carbono número 1 é o que está ligado na base nitrogenada, tá? Então, aí aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse é o carbono 4 e o carbono 5 fica fora da pentose, porque aqui fica um oxigênio. Então, o certo da representação é isso daqui, ó. Sendo que esse é o carbono 1, esse é o 3 e esse é o 5. Então, o 5 está ligado no fosfato. Então, ó, na desoxirribose, o carbono 1 liga-se na base nitrogenada. E o carbono 5 se liga ao grupo fosfato. Ana, por que você está falando isso? Por causa da dupla hélice, tá bom? O que acontece? O carbono 1, deixa eu mudar de cor. O carbono 1, o carbono 5, apagar aqui. O carbono 5, ele vai estar ligado aqui no fosfato. E o carbono 1 vai estar ligado na base nitrogenada, ok? Isso vai ser importante depois para a gente explicar como que a dupla hélice está montada, ok? Então, não esqueçam disso. O fosfato não muda, o açúcar, a desoxirribose não muda. O que vai mudar é a base nitrogenada. O DNA tem 4 bases nitrogenadas. Então, vamos lá. Quais são essas bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, isso não sei por que está arranhando assim, e timina, ok? Se o fosfato e a desoxirribose não mudam, só muda a base nitrogenada,
Com isso, o DNA vai ter 4 tipos de nucleotídeo. Por que vai ter 4 tipos de nucleotídeo? Porque eu tenho 4 tipos de base nitrogenada. Ana, quais são os 4 tipos de base nitrogenadas? Mais uma vez, adenina, guanina, citosina e timina. O que determina os nucleotídeos são as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, de forma química, de estrutura química, ela pode ter 2 anéis e aí elas vão ser chamadas de purinas ou púricas. Anel duplo, ó. Anel duplo. Ops. Anel duplo. Tem 2 anéis aqui. Eu não vou pedir isso, é só para vocês entenderem que pode ter alguma questão no vestibular. Ou elas podem ter anel simples. Essa questão de anel simples e duplo, vocês vão aprender isso em química orgânica. Se tiver anel duplo, elas são chamadas de purinas ou púricas, que é a adenina e a guanina. As pirimidinas ou pirimídicas são aquelas que têm anel simples, que é a timina e a citosina. Em 1950, ainda sem desvendar a estrutura do DNA, ainda não sabia como era a composição exata do DNA, porque a composição foi desvendada em 1953, 3 anos depois, tá? Chargaff, analisando vários DNAs, né? Olha só quantos organismos diferentes ele analisou, o que ele percebeu? Eu vou pegar aqui do humano, ó. Ele percebeu que a quantidade de adenina era igual à de timina e que a quantidade de guanina era igual à de citosina, ok? Vou pegar o de rato aqui, ó. Ó, adenina semelhante à de timina, de guanina semelhante à de citosina. Isso foi denominado relação de Chargaff. Então, relação de Chargaff, ela nos diz que a quantidade de bases de adenina é igual à de timina e a de citosina igual de guanina. Então, a quantidade de nucleotídeos de adenina são semelhantes às de timina e a de citosina semelhante à de guanina. Para vocês decorarem isso, eu achei super interessante, né? Porque vocês vão precisar saber que A é igual a T, C é igual a G. Então, olha assim, gata, não sou adenina, mas sou louco por timina. Então, adenina se liga com timina, citosina se liga com guanina. Então, vamos fazer um resuminho? Então, o que a gente viu? Que o DNA ele é um polinucleotídeo. O que é isso? Ele é formado da união de vários nucleotídeos, tá? E o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é uma molécula formada da união de 3 moléculas. Quais são essas 3 moléculas? O fosfato, vou pôr o número 1 aqui, o PO4, um açúcar, que é a desoxirribose, e a base nitrogenada. Eu tenho 4 tipos de base nitrogenadas. A guanina, que vai se ligar com a citosina. Por quê? Porque a quantidade de citosina é igual à de guanina. A adenina se liga com timina, ok? Então, eu tenho 4 tipos. A união desses nucleotídeos, olha lá, desses nucleotídeos, vão formar uma fita. E aí, do outro lado, vão formar outra fita. Nossa, moto. Outra fita. E aí, essas 2 fitas que eu coloquei aqui, ó, uma fita para cá, outra fita para cá, elas vão se aproximar por uma ligação que a gente vai ver na próxima videoaula. Percebam, porque a gente vai falar isso na próxima videoaula,
Vou até fazer. Tá vendo que a pentose, ela tá com a casinha para cima? E o que vocês estão vendo na outra parte? Que ela está com a casinha para baixo. Tá? Por quê? Porque as fitas estão de ponta cabeça. Mas isso a gente vai falar na próxima videoaula. Um beijo e até lá!